Oi, pessoal, como eu prometi a vocês, né? Eu vim aqui gravar hoje as duas últimas sessões da unidade 4, né? Então, a gente terminou já aí o conteúdo da unidade 4 até a sessão 4.2, né? Que foi o conteúdo que caiu na atividade avaliativa como prova, tá? E como prometido, hoje eu vou estar falando um pouquinho aqui, de uma forma bem sucinta, sobre os dois últimos conteúdos, que é colisão e centro de massa, tá bom? Bom, para começar falando de colisão, é importante a gente entender que colisão é um evento que na física, né, acontece entre dois ou mais corpos, tá? Quando eles exercem uma força sobre o outro por um tempo assim relativamente curto, tá? Então isso é a definição de colisão. E aí a gente tem três tipos de colisão. Isso vocês vão encontrar lá no livro de vocês, tá? A gente tem a primeira colisão aqui, que é a colisão que a gente pode chamar de colisão elástica, né? O que é essa colisão elástica? Colisão, pessoal, elástica é quando dois corpos, óbvio, se colidem, né? Se chocam. Porém, né? Então, inicialmente a gente tinha aqui um corpo que estava indo nessa direção e esse nesse sentido, e esse segundo corpo no sentido oposto. Supondo que esses corpos se chocam, tá? Se chocaram, logo em seguida se chocou, voltaram, tá? Voltaram e não houve aqui nenhuma deformação nesses corpos. Então, essa é exatamente a definição do que acontece em uma colisão elástica. É quando dois corpos se chocam e não existe deformação, eles apenas colidem e depois voltam, né, ali com velocidades. Então, eles vinham os dois com velocidade inicial, né? Existia uma velocidade aqui, e eles voltam com outra velocidade, tá bom? Uma coisa muito importante aqui na colisão elástica de se lembrar é que quando esses dois corpos eles possuem uma massa igual, ou seja, se esse aqui tivesse uma massa de 2 quilos, por exemplo, e esse também, né? E aí esse viesse, vamos aqui, deixa eu pegar o lápis, a caneta. Se esse corpo aqui, ele vem aqui, né, inicialmente ele está vindo aqui com uma velocidade de 3 metros por segundo, né, e ele tem uma massa igual a essa aqui. Esse tem uma velocidade de 3 e esse tem uma velocidade de 2 metros por segundo. Quando eles se chocam, esse corpo aqui que tinha 3, ele vai voltar com a velocidade desse corpo aqui. Então, ele volta com 2. E esse que tinha 2, ele volta com 3. Então, por que isso acontece? Porque eles têm a mesma massa. Se eles tiverem massas diferentes, isso não vai acontecer, tá? Mas, lembrando, a questão falou que a colisão é elástica, e eu sei que os corpos têm a mesma massa. Quando eles se chocam, que eles voltam com velocidade igual, tá? E aí, uma definição que vai se aplicar para todo tipo de colisão, pessoal, é a definição do momento linear. O corpo ele vai conservar esse momento linear aqui. Então, a gente diz que o momento linear do sistema antes é igual ao momento linear do sistema depois, tá? Então, a gente já viu na aula passada que momento linear é massa vezes velocidade. Então, quem era o momento linear antes desse sistema aqui? Né? Era a massa desse sistema vezes a massa desse corpo vezes a velocidade dele, mais a massa do segundo corpo vezes a velocidade dele. Então, nesse caso, seria massa 1 vezes a velocidade 1, mais a massa 2 vezes a velocidade dele 2. Antes disso tudo, tem que ser igual a massa do corpo 1 vezes a velocidade do corpo 1 depois, mais a massa do corpo 2 vezes a velocidade do corpo 2 depois. Então, essa é a definição que a gente precisa entender para a colisão, tá? Sempre, em qualquer tipo de colisão, o momento linear ele vai ser conservado, tá? Então, o momento que era antes é igual ao momento linear depois. E aí, o que difere um tipo de colisão para outra é exatamente a relação que a gente tem com a energia, tá? Então, aqui, quando eu falo de energia cinética, a energia cinética para uma colisão que é considerada uma colisão elástica, ele é conservado também. Então, a energia cinética inicial, ela vai ser igual à energia cinética final. Então, a energia que existia antes deles se chocarem vai ser a mesma energia que vai existir depois que eles se choquem, tá? E aí, quando a gente fala, né, de outro tipo de colisão, a gente fala de uma colisão chamada parcialmente inelástica. O que acontece aqui nessa parcialmente inelástica? Como eu já havia falado a vocês, o momento linear ele vai ser conservado. Então, o momento linear antes é igual ao momento linear depois. Então, a gente tem aqui as mesmas partículas, tá? Elas vêm aqui se deslocando e se chocam, né? Se chocaram.
Quando elas se chocaram, veja o que aconteceu. Elas deformaram, né? Elas tiveram uma deformação. Então, houve uma deformação e aí cada uma, né, depois do choque, teve uma velocidade diferente. Elas não se deslocaram juntas, né? Cada uma teve uma velocidade aqui para um sentido diferente. Então, na parcialmente inelástica, é justamente isso que acontece. O corpo ele é deformado, ele não conserva ali, né, seu estado inicial, então ele é deformado e os corpos eles vão depois do choque manter uma velocidade ali diferente, tá? Eles não têm a mesma velocidade. Professora, nesse caso, mesmo assim o momento linear ele é conservado? Sim. Lembrando que momento linear é a quantidade de movimento que o corpo tem, ela é conservado. Então, a quantidade de movimento que esse sistema tinha aqui no início, né? Ou seja, a massa desse corpo vezes a velocidade que ele se encontrava, mais a massa do segundo corpo vezes a velocidade que ele se encontrava, ou seja, antes, tem que ser igual à massa do corpo no final, vezes a velocidade dele depois da colisão, mais a massa do segundo corpo vezes a velocidade do corpo 2, tá? Depois da colisão. Então, isso aqui ela vai se manter, da mesma forma que se manteve lá para a colisão elástica. A diferença está aqui. Porque lá na colisão elástica, a energia cinética ela era conservada. Aqui na parcialmente inelástica, ela não se conserva mais, né? A gente viu que teve uma deformação e existiu uma deformação além disso, né? Coisa que não existia na colisão elástica. Aqui, além da deformação, a energia cinética dos corpos ela não vai ser a mesma. Então, a energia cinética que existia aqui inicialmente não vai ser a mesma que existe aqui depois da colisão, tá? A energia de antes, ela é maior do que a energia depois da colisão, tá? Então, isso aqui é a definição de parcialmente inelástica. Depois dela, nós temos a última definição, né, que é a colisão perfeitamente inelástica, tá? A colisão perfeitamente inelástica, pessoal, ela é bem parecida com a colisão parcialmente inelástica, porém, a diferença é, né, os corpos antes de se colidirem aqui, depois que colidem, eles não vão cada um para um sentido. O impacto é tão forte que eles ficam presos, né, um ao outro e eles se deslocam com uma velocidade v aqui igual para os dois. Então, a velocidade final dos dois vai ser a mesma, tá? Então, é como um carro, né? Você vê na estrada acidentes de carro que eles se chocam e eles ficam grudados e eles têm um deslocamento ali, né, uma velocidade. Eles se deslocam juntos, tá? Então, isso é a definição de uma perfeitamente inelástica. Como é colisão, lembrando, o momento linear sempre se conserva, mesmo em casos como esse aqui, sempre vai ser conservado. Falou em colisão, quantidade de movimento é conservado. Então, momento linear antes tem que ser igual ao momento linear depois, tá? A diferença aqui vai ser que, quando a gente faz antes, a gente já sabe que é massa do 1 vezes a velocidade dele, mais a massa do 2 vezes a velocidade dele, né? Isso aqui, de antes. Que vai ser igual a quem? A massa, né, do corpo 1 vezes a velocidade que ele se encontra, mais a massa do corpo 2 vezes a velocidade que ele se encontra. Só que a gente sabe que esse V1 e esse V2 agora, eles são iguais. Então, a gente pode reescrever assim, ó, a massa do 1 vezes a velocidade do 1, mais a massa do corpo 2 vezes a velocidade dele 2, o que tinha antes, tá? Vai ser igual a quem? A massa 1 mais a massa 2 vezes V, porque a velocidade V vai ser igual para os dois corpos depois do choque. Lembrando que isso só acontece quando a gente fala, né, a questão ela vai falar lá que houve a colisão e os corpos ficaram grudados, né, e se deslocaram depois com a velocidade igual, tá? E aí, em relação à energia cinética, professora, a gente viu que a parcialmente inelástica, ela tem uma energia cinética de antes maior do que a energia cinética depois. Aqui também, só que isso vai acontecer de uma proporção bem maior. A energia cinética antes, ela vai ser bem maior que a energia cinética depois, tá? Então, essas são as definições aí dos tipos de colisão que nós temos, tá? Então, vamos resolver aqui uma questãozinha, tá? Para que a gente fixe mais essa definição de colisão. A questão fala o seguinte, ó. Um carro de massa de 1.000 quilos se desloca do sul para o norte em linha reta, com velocidade de 54 km por hora. Ao passar em um cruzamento, colide
com um carro B que possui o dobro de sua massa e que se desloca de oeste para leste, né, com 36 km por hora. Então, veja aí que eles vêm se deslocando em direções diferentes, tá? Então, isso é muito importante aqui em questões como essas aqui, em colisão, tá? Felizmente, todos estavam usando o cinto de segurança e ninguém se feriu. Logo após a colisão, os dois carros ficaram engavetados, ou seja, eles ficaram lá grudados, né, um ao outro, e se deslocaram como um único, ou seja, a velocidade final deles era a mesma, né? Qual foi a velocidade dos carros logo após a colisão? Então, é justamente qual foi essa velocidade que ele quer saber. Então, a gente precisa desenhar aqui para a gente entender o que está acontecendo. Então, veja que o corpo A, ele disse que ele vem de sul, né, da direção sul até norte, tá? E o carro B, ele vem ali de oeste para leste, tá? Então, é isso aqui que está acontecendo aqui no desenho. E ele me dá aqui a velocidade de cada um. Então, veja que A, ele tem velocidade em Y, né? Por isso que tem aqui o versor J. E B, ele tem uma velocidade em X, né? A gente utiliza aqui o versor I para estar representando aí as direções desses vetores de velocidade de cada corpo. Né? Então, veja que eles têm direções diferentes. Nesse caso, professora, como é que eu faço aqui para me estar resolvendo essa questão? A gente precisa encontrar, pessoal, qual era a quantidade de movimento que existia antes e depois em cada direção. Então, a gente vai precisar fazer isso em X e em Y, né? Então, lembrando, como eu estou falando de colisão, quantidade de movimento antes, ou seja, momento linear antes, tem que ser igual ao momento linear depois, tá? Sempre isso. Então, eu vou fazer em X e vou fazer em Y também, né? Já que tem direções diferentes. Professora, se eles viessem em uma direção só, né? Considerando que vinha em linha reta, estava apenas na horizontal, vinha sempre na mesma direção. Precisa fazer isso? Não. É unidirecional, então você só vai fazer em uma direção apenas, tá? Aqui, como a gente tem direções diferentes, eu preciso fazer em X e em Y. Então, vamos começar em X, né? Quem é que eu tenho em X? Momento linear em X antes, né, vai ter que ser igual depois. Mas a gente precisa encontrar quem é esse antes aí. O que eu tinha antes aqui em X? Eu tinha o corpo A, né? Esse corpo A, ele tem uma massa aqui de 1.000 quilos, que a questão me forneceu, vezes quem? Vezes a velocidade de A. Só que lembrando que ele me deu essa velocidade em quilômetros por hora, tá? Então, vocês precisam transformar aí 54 quilômetros por hora para metros por segundo, que é a unidade do SI. Do mesmo jeito, vocês precisam fazer aqui com a velocidade do corpo B, tá? Então, transformem aí, vocês vão encontrar que essa velocidade aqui vai ser de 15, né, metros por segundo, tá? Só que aqui a gente está falando isso em X, né? Então, eu tenho em X, o que está acontecendo em X? O corpo A tem uma massa, que a gente viu que é de 1.000 quilos, vezes a velocidade dele em X. Tá tendo alguma velocidade em X? A gente vê que não, ele só tem velocidade em Y, então por isso que apareceu aqui 0, tá? Mais quem? Mais a massa do corpo B, né? Que a questão me diz que a massa de B é o dobro da massa de A, então a massa de B é 2.000, né? Vezes a velocidade de B em X. Transformou aqui, ó, 36 km por hora para metros por segundo dá 10. Então, B tem uma velocidade ali em X, mas A não tem. Então, isso aqui foi para 0. Ó. Então, me restou apenas 2.000, né, vezes 10. Então, a gente tem aqui que a quantidade de movimento, né, o momento linear em X antes da colisão era de 2 vezes 10 à quarta quilograma metros por segundo, tá? Isso aqui foi o valor que a gente encontrou de quantidade de movimento somente em X, lembra disso. Agora, a gente precisa fazer esse mesmo cálculo, só que para Y. A mesma coisa. Quantidade de movimento antes em Y é quem? A gente tinha o corpo A, né? Que esse corpo A tem uma massa, né, de 1.000 quilos, e tinha também uma velocidade aqui em Y de 54 km por hora. Quando eu transformo em metro por segundo, eu encontro que isso é 15, tá? Mais quem? Mais a massa de B, que é 2.000, vezes a velocidade que ele tinha aqui em Y. B não tem velocidade em Y, B só tem velocidade em X. Então, essa velocidade dele aqui é 0. Desconsiderem esse izinho aqui, tá, gente? Isso aqui foi erro, isso aqui é J, né? A direção J que a gente está considerando.
Então, a gente encontra aqui que a quantidade de movimento em y é de 1,5 vezes 10 a quarta, né, quilograma metro por segundo. Então, veja que a gente encontrou, veja que a gente encontrou a quantidade de movimento, né, em x antes e a quantidade de movimento em y antes. O que eu sei? Eu sei que a quantidade de movimento em x antes tem que ser igual a em x depois. E a em y antes também tem que ser igual a em y depois. Então, é isso que a gente vai fazer agora, é isso que a gente vai relacionar. Eu sei que quantidade de movimento depois vai ser quem? Veja que os corpos eles ficaram engavetados, ou seja, eles têm ali depois se deslocaram juntos com a mesma velocidade. E aí a gente viu que isso aqui se enquadra numa colisão perfeitamente inelástica, né? E aí o que acontece após é o que? A massa do corpo 1 mais a massa do corpo 2 vezes a velocidade que ele vai ter, porque é uma velocidade igual para os dois corpos. Então, isso aqui é a quantidade de movimento depois. E a gente sabe que a quantidade de movimento depois tem que ser igual à quantidade de movimento antes. E eu encontrei que em x essa quantidade era exatamente de 2 vezes 10 a quarta. E aí a gente igualou isso aqui, ó. A gente iguala exatamente isso, tá? Para encontrar quem? Para encontrar qual era a velocidade dos dois corpos em x, né? Porque a massa de A eu tenho, a massa de B também, e a gente igualou aqui elas a quantidade de movimento em x antes. E aí, resolvendo isso aqui, né, a gente tem que a massa do corpo A é de 1.000 quilos, mais a massa do corpo B, que é de 2.000, né? Vou passar esse somatório para o outro lado aqui, dividindo isso tudo, né? Então, 1.000 com 2.000, 3.000. Então, ficou aqui 2 vezes 10 a quarta dividido por 3.000. A gente encontrou uma velocidade em x de aproximadamente aqui de 6,67 metros por segundo, tá? Isso em x. Agora, em y, a mesma coisa, né? Então, eu preciso sempre encontrar a velocidade em x e em y, para depois a gente descobrir quem é essa velocidade resultante aí. Então, a velocidade em y, eu vou fazer a mesma coisa, a gente sabe que em y a massa do corpo 1, mais a massa do corpo 2, vezes a velocidade em y, né? Após, porque vai ser a mesma para os dois corpos, tem que ser igual à quantidade de movimento que existia antes. E a gente encontrou essa quantidade de movimento aqui, ó, né? De 1,5 vezes 10 a quarta. Então, igualei esses dois, né? Passa aqui o somatório das massas para o outro lado. Então, eu tenho que a velocidade em y vai ser de 1,5 vezes 10 a quarta, dividido por 3.000. A gente encontra aqui uma velocidade, né, em y de 5 metros por segundo. Então, veja que a gente encontrou uma velocidade em y e uma velocidade em x. Lembra que velocidade é uma grandeza vetorial, né? Então, a gente está trabalhando aqui com vetor. Então, eu preciso saber qual é a resultante desses dois, do somatório desses dois vetores, né? A gente tem um em x e um em y. Então, eu sei que é isso aqui que está acontecendo, né? Eu tenho uma velocidade resultante aqui em y, uma velocidade aqui em y e uma velocidade aqui em x, e esse somatório desses dois vetores vai me gerar essa resultante aqui, que é exatamente qual é a velocidade final que os dois corpos vão se encontrar, vão estar depois que eles ficarem engavetados, tá? E aí essa velocidade, ela vai formar um ângulo aqui com a horizontal, que é justamente, a gente já viu isso em vetores, que o ângulo é quem define a direção do vetor, né? Então, como é que eu resolvo isso? Veja que a gente tem o valor de y e o valor de x. Se eu quero a resultante, a gente aplica aqui Pitágoras, né? Então, vai ficar assim, ó, velocidade depois do choque, né? Após o choque, vai ser a raiz quadrada do somatório dos dois valores da velocidade ao quadrado. Então, raiz quadrada de Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Então, resolvendo isso aqui, a gente tem que a raiz quadrada de Vx é quem? A gente encontrou aqui que é 6,7 ao quadrado, mais Vy, 5 ao quadrado. Então, eu encontro uma velocidade final, tira a raiz quadrada disso, de 8,34 metros por segundo. Então, essa é a velocidade final dos dois corpos depois que eles se chocam, né, e ficam engavetados. Agora, para que direção, professora, ele foi? Então, a gente, para resolver esse cálculozinho aqui do ângulo, né? Basta a gente estar usando o tangente, tá? Então, a tangente aí, eles fazem aqui, que a gente tem a quantidade de a tangente dos dois catetos, né? Lembrando que é cateto oposto sobre
cateto adjacente, né? Aqui ele fez, né? Essa definição eu tirei do livro de vocês, tá? Vocês conseguem estar encontrando ela lá. Ele pegou a quantidade de movimento que ele tinha em x, né? E em y, tá? E dividiu, tá? Em x. Né? A gente sabe que é cateto oposto sobre adjacente. Quem é o cateto oposto, né? Se eu mudo o y que está aqui e trago ele para cá, cateto oposto é a quantidade de movimento que você tinha em y, né? Que é justamente 1,5 vezes 10 à quarta, dividido pelo adjacente, que é em x, que é exatamente 2 vezes 10 à quarta. Você encontra nessa divisão um valor de 0,75, né? A tangente de alfa dá 0,75. Mas a gente não quer saber, né, quem é a tangente de alfa, a gente quer descobrir quem é alfa. Então, a tangente passa para o outro lado e eu aplico aqui a arquitangente de 0,75, que dá aproximadamente 37 graus. E aí, os 37 graus me dá justamente a direção do vetor, né, velocidade aí, que os dois corpos se encontram no final, tá bom? Agora a gente vai falar de centro de massa, né? Então, veja que eu resolvi um exemplo com vocês lá de colisão, tá? Existem outras questões, outros exemplos no livro de vocês. Se tiverem alguma dúvida, vocês sabem que pode me procurar, tá? Mas agora a gente vai falar de centro de massa, né? Por que é importante falar de centro de massa? Então, a gente viu aqui, centro de massa, pessoal, é um ponto, né, hipotético, onde a massa de um sistema físico está concentrada e que se move como se todas as forças externas estivessem sendo aplicadas nesse ponto. Então, aqui a gente tem um sistema, tá? E a gente vai utilizar as coordenadas aqui para definir aqui o ponto exato onde cada corpo se encontra. Então, aqui nesse sistema nós temos 4 corpos, né? 3 corpos, perdão. E esses 3 corpos aqui, tá? Eles têm coordenadas. Então, ele tem aqui uma coordenada, né? Esse primeiro corpo, ele tem uma coordenada aqui em x e uma coordenada aqui em y. Esse da mesma forma em x, em y. E da mesma forma que esse aqui tem um em x e em y, tá? Então, esse é um sistema. Porém, para mim saber onde se encontra o centro de massa desse sistema com esses 3 corpos, a gente diz que esse cálculo desse centro de massa é basicamente uma média, né, ponderada. E aí eu preciso calcular, eu vou encontrar esse centro de massa também com coordenadas em x e em y. Então, a gente vai calcular qual era a coordenada desse corpo em x e qual era a coordenada desse corpo em y, tá bom? Como é que eu faço isso? Para mim calcular essa coordenada desse corpo em x, né? Então, qual é o centro de massa em x? Então, a gente vai fazer a massa do corpo 1 vezes quem? Vezes a posição que ele se encontra em x, mais a massa do corpo 2 vezes a posição que ele se encontra em x, mais a massa do corpo 3 vezes a posição que ele se encontra em x. A professora tem N partículas, 10. Vai fazer isso para a mesma coisa, né? A massa de N vezes a posição que N se encontra. Então, a quantidade, né, vai ser o somatório da multiplicação da massa de cada uma pela posição, dividido pelo somatório de todas as massas. Então, você vai somar embaixo a massa de 1, de 2, de 3, até a massa de quantidade de corpos que você tem dentro daquele sistema. Depois disso, você vai fazer a mesma coisa para y, igual, do mesmo jeito. E aí você consegue, no final, estar encontrando aqui um valor, né? E esse valor vai ser exatamente aqui, essa bolinha preta. Ela está representando aí exatamente o centro de massa desse sistema. Então, o centro de massa aqui nesse caso é onde está essa bolinha preta e ele diz que ela vai ter uma posição, né, em x e o centro de massa vai ter uma posição em y. Então, é x e y do centro de massa, tá? É bem simples, é bem fácil de compreender, tá? Óbvio que existem centros de massa para corpos rígidos, mas isso aí a gente vai estar trabalhando lá em Física 2, lá eu defino com vocês como é que eu encontro aí o centro de massa para corpos rígidos, tá bom? Então, vamos fazer um último exemplo aqui para finalizar esse assunto, tá? Que esse exemplo também vocês encontram lá dentro do livrinho de vocês, tá? Então, vamos aqui. Considere um sistema formado por 3 partículas, sendo que as massas e as posições no plano cartesiano de cada partícula são. Então, veja que ele me diz que tem 3 corpos. Então, o corpo 1 tem uma massa de 2 kg, né? E a posição dele em x
é 0 e y é menos 1. A posição do corpo 2, então ele me dá a massa do corpo 2 é de 1 kg, a posição dele em x é 1 e a posição em y é 0. E dá um corpo 3 aqui com a massa de 2 kg e diz que a posição dele em x é 2 e em y é 6, tá? E aí ele fala, considerando as coordenadas fornecidas no SI, então aqui já está tudo no SI, tá? Qual é a posição do centro de massa nesse sistema? Então, ele quer exatamente qual é a coordenada do centro de massa, onde que ele vai se encontrar em x e em y. Então, a gente viu lá que eu preciso fazer isso para x e preciso fazer o mesmo para y, né? Então, para x, como é que eu faço? Ó, massa do corpo 1 é 2, coloca aqui, vezes quem? Vezes a posição dele em x. Quem é a posição do corpo 2 em x? É 0, então vezes 0. Mais aqui, ó, massa do corpo 2, quem é a massa do corpo 2? 1 kg, eu coloquei aqui 1 kg, vezes quem? A posição dele em x, que é 1, coloquei aqui também 1. Mais a massa do corpo 3, ok, que é 2, vezes a posição dele em x, que é 2 também. Tudo isso dividido pelo somatório das 3 massas. São 3, porque nesse caso eu só tenho 3 corpos, tá? Então, massa do corpo 1 é 2, mais a massa do corpo 2, que é 1, mais a massa do corpo 3, que é 2. Então, é essa divisão aqui que a gente precisa encontrar, né? Resolvendo isso aqui, a gente encontra que a posição do centro de massa em x é de 1 metro. Isso é a posição. Veja que já estava no SI, então a unidade de posição é metro, tá? Depois a gente vai fazer a mesma coisa para o y. Né? É a mesma coisa, só que agora a gente vai utilizar as coordenadas em y. Então, vamos lá. Ó. Posição do centro de massa em y vai ser massa do corpo 1, que é 2, vezes a posição dele em y, ó, menos 1. Então, lembra de usar o sinal. Menos 1. Mais quem? A massa do corpo 2, que é 1 kg, vezes a posição dele em y, que é 0, tá? Mais a massa do corpo 3, que é 2, vezes a posição dele em y, que é 6. Dividido pelo somatório de todas as massas, né? Das 3 massas, que é 2, mais 1, mais 2. Então, resolvendo isso aqui, a gente encontra que a posição do centro de massa em y é de 2 metros. Então, a gente tem que a coordenada aí do centro de massa vai ser de x igual a 1, né? E y igual a 2 metros. Então, veja que é um conteúdo simples, não é tão difícil de ser entendido, tá? Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Em geral, as 2 últimas sessões ela vem trabalhando sobre isso. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição, tá bom? Obrigada.